Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É um prazer encontrar com vocês mais uma vez hoje aqui no nosso bate-papo. E hoje vamos ter uma conversa interessante sobre um tema bem novo aqui para nós, embora não seja um tema inovador na história do mundo agrícola. Vamos falar hoje aqui sobre agricultura regenerativa. O nome é estranho, mas vai ser muito interessante e muito fácil de compreender. Quem vem falar conosco, dar uma aula sobre isso, é o Antônio Carlos Zen. O Zen é biólogo, mas ele fez também um doutorado em agronomia na USP, na Exalc, lá em Piracicaba. Trabalhou 3 anos na Embrapa e depois trabalhou 38 anos na FMC, uma das mais importantes companhias de agroquímicos do mundo inteirinho, aonde ele galgou as posições todas de liderança máxima na companhia, chegando a diretor da área agrícola para a América Latina, depois presidente da divisão agrícola da América Latina e, finalmente, vice-presidente corporativo da FMC, que terminou o seu trabalho em setembro de 2017, há pouco mais de 3 anos, portanto. E aí, com essa formação toda ligada à área de agroquímicos, o Zen foi fazer agricultura, virou agricultor, comprou uma área de terra no Maranhão e outra em Petrolina, Pernambuco, ali vizinho de Juazeiro da Bahia, onde fazia agricultura. Mas, como presidente da FMC no Brasil, ele foi também presidente da ABMRA, que é a Soberania de Marketing Rural e Agroindustrial, da CropLife, que é a instituição que nucleia todas as empresas ligadas à defesa sanitária vegetal, e do SINDAG, que é o sindicato também na área. Portanto, o Zen teve uma carreira inteira dedicada à defesa sanitária vegetal. Hoje, ele é conselheiro de várias empresas, inclusive participa do nosso GVA Agro na Fiesp, e fundou recentemente 2 companhias, a Biotrop e a Total Bio. Então, vamos ouvir um pouco o Zen falar sobre essa novidade para nós, que é a agricultura regenerativa. Zen, prazer te ver, meu amigo. Bem-vindo aqui ao bate-papo da GVA Muito Agro. obrigado, doutor Roberto Rodrigues. É um privilégio imenso estar com você e seus inúmeros seguidores, que também são grandes líderes do agronegócio. Nós vamos fazer um bate-papo sobre agricultura regenerativa, agricultura biológica, e a nossa intenção é inspirar e também fazer com que a gente somemos esforços e forças para nós fazermos da agricultura brasileira ainda mais competitiva no cenário mundial, não só em qualidade de produção, como resíduo zero, como também nos custos, né? O custo é muito importante e a necessidade sempre cria solução. E nesse quesito, o agricultor brasileiro é top. Ele sempre vai atrás da solução, seja ela o que seja. Nós estamos entrando numa nova era, numa nova revolução verde, que eu chamaria, que é essa agricultura regenerativa e biológica. Estou à sua disposição, vamos discutir esses conceitos e dividir com a audiência. Eu também estou aprendendo, como eu disse, estou aprendendo todos os dias sobre esse fascinante mundo dos micro-organismos e também dos produtos naturais, basicamente extratos botânicos, né? Ô, Zen, pelo que você está dizendo aí, e como eu sempre soube, continuaremos juntos, nós dois e nossos seguidores aqui hoje, nessa missão de fazer o Brasil campeão mundial da segurança alimentar e da paz. Vamos começar, Zen. Primeiro, eu queria que você desse um conceito claro. O que é exatamente agricultura regenerativa ou biológica? Também. Bom, nós estamos dizendo um conceito milenar, por milhões e milhões de anos, as plantas, de uma forma inteligente, aprenderam a conviver com os micro-organismos na sua rizosfera. Ocorre que você tem micro-organismos que são muito benéficos para a planta, nós temos micro-organismos que atacam as plantas e os neutros. Mas as plantas, de forma inteligente, aprenderam a selecionar certos exudatos radiculares e que podem alimentar uma população melhor do que outra, consequentemente favorecendo as bactérias benéficas. E isso ocorria na natureza. Uma floresta nunca usou fertilizante, nunca usou um pesticida, e as florestas
vicejaram por milhões e milhões de anos. Ocorre que nós chegamos e fizemos a nossa agricultura. Vamos tomar o bioma cerrado, mas poderia ser caatinga, poderia ser a Mata Atlântica. Nós removemos a vegetação para fazer a nossa agricultura e, nesse processo, nós começamos a diminuir aquela intensidade biológica que ocorria na rizosfera. De imediato, imagina você remove a vegetação, aí você disca o solo, você vem com fertilizantes, calcário, herbicidas, etc. Tudo isso reduziu muito a presença de micro-organismos no solo. Então, a agricultura regenerativa, ela vem com o conceito de você selecionar os micro-organismos que são realmente benéficos, desenvolvê-los, adaptá-los de uma forma industrial, econômica e de fácil uso para o agricultor e reintroduzi-lo na rizosfera das plantas. Ele também pode ser usado como fungicida foliar, pode ser usado como inseticida, temos muito exemplo. Aliás, no Brasil, isso é um conceito muito antigo, né? A doutora Joana Domenheim, já no quilômetro 27, lá no Rio, desenvolveu o bradyrhizobio e o azospirilo, que são usados com muito sucesso e que estão sendo novamente utilizados em larga escala, saindo somente da semente e indo para aplicação em suco, saindo de leguminosas do bradyrhizobio e gramíneas, no caso do azospirilo, e ganhando outras culturas, né? É impressionante, por exemplo, como os produtores de melão usam o azospirilo com muita frequência, e o azospirilo produz o ácido indol acético, né, um hormônio de crescimento, de desenvolvimento radicular. Então, tudo isso está acontecendo. O Brasil tem sido um grande exemplo, eu posso citar em seguida esses exemplos, e, no momento, o Brasil, novamente, está liderando mundialmente a questão dos biológicos. Então, fala sobre isso, Zen. Por que o Brasil está liderando? Como é que nós estamos? Qual é o estado da arte do Brasil da agricultura regenerativa? Tá bem. Então, veja bem, primeiro nós tínhamos a doutora Domenheim e todo o desenvolvimento com a Embrapa, inclusive, foi melhorado, as formulações e tudo, e temos aí os inoculantes com grande sucesso. Mas se nós voltarmos para a cana-de-açúcar, né, nós tivemos exemplo eu vou falar muito de micro-organismos, mas também não podemos esquecer os insetos parasitos e predadores, né? A cotésia, a tricograma, um dos maiores exemplos de controle biológico do mundo para a broca da cana, né? Isso foram milhões de hectares tratados, continuam sendo tratados, é uma tecnologia de altíssima eficiência, está aí, e a gente tem que ter orgulho disso. Um outro grande exemplo é que, no pico da Helicoverpa, as empresas que detinham o inseticida biológico BT, Bacillus thuringiensis, essas empresas chegaram a vender cerca de 6 milhões e meio de litros, o que daria o equivalente a quase 26, 27 milhões de hectares tratados com biológico. Claro que ele foi muito utilizado em conjunto com inseticida para dar mais robustez ao controle da praga, e agora esse conceito está se expandindo muito. Está entrando pessoas novas empresas sendo compostas. Nós temos no Brasil 2 multinacionais que estão trabalhando muito forte em biológicos, não é? Quando eu digo, estou citando empresa com foco total em biológico, nós temos pelo menos uma meia dúzia de empresas nacionais notáveis, concorrentes meus, que estão se estabelecendo de uma maneira muito forte. Está todo mundo investindo, nós estamos numa corrida muito forte, e isso vai beneficiar o agricultor, vai beneficiar a agricultura brasileira e está transformando o Brasil no maior mercado de biológicos no mundo e um exemplo a ser colocado para todo mundo. Verdade. Nós aqui no Brasil, há muitos anos já, fazemos o MIP, Manejo Integrado de Pragas, com químicos, biológicos, orgânicos. Então, nós já temos uma história nisso aí. Agora, você está mostrando um mundo novo. Você está falando que tem empresas nacionais e multinacionais trabalhando na mesma direção biológica. A pergunta é a seguinte: os produtores estão recebendo bem isso? Isso está avançando em termos de adoção para os produtores rurais brasileiros? Sim. Nos meus trabalhos anteriores, há 6, 7 anos atrás, se eu me lembro bem, nós fizemos uma pesquisa em conjunto com outras empresas para avaliar a percepção do agricultor brasileiro com reação biológica. Havia uma pergunta muito simples:
o que você acha de biológico? E todo mundo dizia, biológico é muito bom, muito excelente, nós precisamos de mais ferramenta, eu quero diminuir a carga química da minha lavoura, etc. E tudo. Aí você fazia a grande pergunta, você usa biológico? E ele perguntava, ele dizia não. E por que você não usa? É caro e não funciona. Então, por exemplo, a nossa empresa, nós estamos atacando essas duas objeções, que é caro e que não funciona. Sim, era verdade, as empresas eram pequeninhas e os custos muito altos, volumes pequenos, havia dificuldade de dominar a tecnologia, particularmente no que a gente chama de shelf life, vida de prateleira, como chegava esse produto até os agricultores, né? Recentemente, essa técnica está evoluindo muito rápido. Hoje nós temos produtos que ficam 2, 3 anos sem ser refrigerados, que pode ser levado para o Mato Grosso, para o Tocantins, Maranhão, onde seja, vai ser aplicado, vai ser com eficiência. Principalmente, nós estamos dominando bastante as bactérias na forma de esporos, né? Tem bactérias que são vegetativas, elas não esporulam, mas as bactérias que esporulam, essa permite fazer formulações muito bem equilibradas e que está tendo sucesso. E com o volume, com o crescimento do mercado, nós também estamos conseguindo reduzir o custo de produção dos biológicos, tornando o biológico muito competitivo. Ou seja, hoje, os biológicos estão ficando competitivos com os químicos, não só em custo, mas também em performance. Não é? Eu costumo citar o mercado de biológicos, de nematicidas, onde o nematicida biológico já está sendo vendido mais que o nematicida químico em hectares tratados, né? O que faz o agricultor ter uma melhor performance. E o biológico supera o químico no questão de nematóides, porque o químico tem no máximo 1 ou 2 mecanismos de ação. Nas bactérias e nos fungos, a gente conhece pelo menos 5 diferentes mecanismos de ação, e certamente vamos acabar descobrindo outros tantos. É desenvolvimento radicular, é a famosa blindagem da raiz, formando uma película de água, oferecendo à planta uma melhor resistência, uma melhor ancoragem. Claro que ela é antagônica à nematóide, os exudatos das bactérias, a bactéria se alimenta do exudato da raiz, mas a bactéria também elimina exudato no ambiente. E esses podem desorientar os nematóides. Então, essa pesquisa está crescendo e a chance de criar produto é ilimitada, né? A natureza está aí, e a gente pode buscar continuamente essa relação milenar entre planta e bactérias, e fungos, e vírus, e selecionar esses micro-organismos, desenvolvê-los de uma forma eficiente, com qualidade e com custo compatível ao agricultor. Aí sim ele vai adotar. Ou seja, o agricultor está desperto. Nós estamos num momento assim que todo mundo está olhando o biológico e começa a adotar biológico. Portanto, nós estamos num crescimento exponencial. É um mercado no Brasil que, juntando tudo, inoculantes, bioestimulantes, e macro e micro-organismo, nós estamos falando aí de um crescimento por volta de 40%, 45% ao ano, o que é um negócio extraordinário, se você comparar com os defensivos agrícolas que estão crescendo 3%, 4%, que é um mercado maduro já, não é? O biológico é um mercado em ascensão. Ô Zen, 2 perguntas. Porque nós estamos crescendo mais de 40% ao ano nos últimos anos, em biológicos. Como é que é isso no resto do mundo? Primeira pergunta. Nós estamos acima do mundo, na mesma direção? Como é que nós estamos comparado com o resto do mundo, sobretudo os países desenvolvidos? Segundo, você falou em custo, muito sentimento em custo aí. Pergunto, o biológico é dolarizado também ou não? Como é que funciona essa questão de custo? Tá bem. Bom, o Brasil está liderando, assim, disparado esse crescimento de biológicos. Como eu disse, graças à inovação e do nosso agricultor. E também a pressão de custo e a questão de produtividade, né? Os biológicos ajudam muitos produtores a romper essa barreira, digamos, 48, 52 sacas de soja que aparece nas médias. Dá uma resposta muito interessante. O custo, a eficiência vindo, ele precisa ver, você precisa ter equipe que ajude a desenvolver esse produto. Depois nós podemos falar dos investimentos necessários na área. Mas o Brasil lidera. Os países que estão crescendo com melhores índices estão entre 12% e 15%. Muita gente crescendo 3%, 4%, muito dependente ainda da agricultura orgânica, que absorve muito, mas ainda é uma agricultura de nicho. Agora, aqui no Brasil, o batidão está grande, viu? E a gente, para acompanhar esse crescimento, as indústrias de biológico vão ter que se espremer aí e atender os produtores, porque a demanda é crescente. Com relação aos custos, eu trabalhei muitos anos dependendo de uma indústria dolarizada, totalmente dolarizada pelos seus insumos. Felizmente, agora eu estou numa indústria que não é dolarizada,
nós temos um componente mínimo do custo dolarizado, que é muito mais do lado de embalagem do que da produção de bactérias em si. Então, não dependemos de insumos chineses, não dependemos da indústria química, de insumos químicos, outros que às vezes estão monopolizados entre 1 e 2 fornecedores. Não, felizmente estamos fora disso e nós vamos ser o setor será cada vez mais competitivo, sim. Bom, Zen, agora quero entrar numa técnica um pouco, né? Você já falou várias vezes aí, ou repetiu pelo menos 2 vezes, o fato que o Brasil tem uma biodiversidade gigantesca, a maior do mundo, né? E, portanto, tem uma quantidade, digamos, de micro-organismos extraordinário para ele trabalhar nessa direção. Pergunto para você, é difícil desenvolver isso, encontrar a tecnologia ou a metodologia para descobrir cada um o que pode fazer? Dá trabalho? Custa caro isso? Desenvolver uma molécula nova e defensiva custa aí alguns milhões de dólares, até mais de $1 bilhão. Como é que é desenvolver essa agricultura biológica? E eu vou já dizer para você que tem perguntas surgindo no chat aí, seus amigos estão perguntando para você aí. Estão perguntando se o adubo organomineral pode ser um pedaço disso aí, se melhora a área biológica ou não. Como é que são questões da natureza? Mas vamos começar primeiro da tecnologia. Como é que é essa questão do desenvolvimento tecnológico? Também. Bom, talvez um dos fatores que atrasou muito a entrada de players nesse segmento foi o fator patente, né? Você não pode patentear um micro-organismo. Então, se você quer ser uma empresa de sucesso nesse segmento, você tem que ganhar na tecnologia, na sua capacidade de multiplicar esse micro-organismo, quem sabe ensiná-lo a produzir certos resultados, ter uma formulação top, melhor que todo mundo, que essa formulação tenha essa vida de prateleira que falamos, né, o shelf life, e que seja muito eficiente. Então, a sua habilidade... E nós estamos hoje dependentes muito de Bradyrhizobia, Zospirilla e bacilos, mas novas bactérias estão chegando com características totalmente novas. Existem bactérias que promovem a fotossíntese, elas aumentam a capacidade fotossintética da planta, não é? E nós estamos trabalhando bactérias que reduzem, que fazem com que as plantas aceitem o estresse hídrico, por exemplo. Na parte de fungos, novos fungos estão aparecendo, além de Bovéria, Tricoderma, não é? Então, está havendo uma renovação. Agora, você tem um mecanismo que se você for fazer um screening como os químicos, né, testar 100 mil bactérias por ano, vai ser uma loucura de investimento. Mas a gente pode fazer um acompanhamento muito direcionado para encontrar essas bactérias e esses fungos ou vírus, e isso é um segredo da indústria, então eu não queria compartilhar muito, mas é possível fazer, e daí você, como eu disse, você tem que se diferenciar, não é? Diferenciar por formulação, por custo, por inovação tecnológica, talvez você combinar alguns fatores. É importante que nós sejamos muito inovador nessa área e você ter uma capacidade muito grande de renovar o seu portfólio. Ou seja, você tem a geração atual, vamos falar no next e no next, ou seja, a próxima geração e a outra geração que vem. Então, nós vamos ver uma transformação profunda nesse mercado, na questão de tecnologia e de uso de bactérias, essa prospecção. Você precisa ter microbiologistas de primeira linha, pessoas bem orientadas, capacidade de pesquisar, testar rapidamente no mercado. A gente não tem a sofisticação e não tem o dinheiro da indústria química para fazer uma coisa tão ampla. Então, nós temos que ser mais eficientes. Vamos buscar ser mais eficiente na busca desses micro-organismos. Mas a verdade é que o desenvolver um biológico hoje, trazer um biológico para o mercado, é uma fração do custo de trazer um químico. E, sinceramente, um químico novo hoje tem um risco imenso de você dar problema depois de 6, 7 anos, porque ou o produto percolou para a água subterrânea, ou porque um ratinho teve um problema de alguma coisa no rim, seja teratogênico ou carcinogênico, e todo o investimento ir embora pelos tubos, não é? O biológico, você selecionando o organismo correto, e também nós temos alguns micro-organismos que têm problemas médicos, né? Então, você precisa estar longe desses tais micro-organismos. Okay? Foi uma pergunta
pergunta grande, não sei se respondi todas, mas... Não, então, você fez uma pergunta, uma resposta interessante, logo no começo, disse não pode patentear micro-organismo. Ele está na natureza aí, não tem como patentear. Interessante esse conceito aí. Ô, Zen, produto químico, para patentear, tem que passar pelo Anvisa, pelo IBAMA, pelo Ministério da Agricultura. Nos biológicos, quem é que regula esse processo? É igual. É igual. Nós estamos regulados pela lei de pesticidas, ou de defensivo agrícola. Então, você registra. Se você for registrar como fungicida, inseticida, nematicida, eu espero que no futuro não muito longe a gente tenha ao menos produtos naturais também, como herbicidas, você vai ter que passar pelos 3 ministérios. A legislação é um pouco branda, não se requer estudos crônicos, que seriam muito caros, né? Mas requer que você tenha digamos, um pacote de registro bem feito, bem estruturado, uma boa narrativa, que você descreva os micro-organismos. Nós estamos trabalhando muito, investindo muito no mecanismo de ação. Como eu disse, nós estamos começando a conhecer o mecanismo de ação desses biológicos. Mas o processo está se acelerando, as autoridades de registro dos 3 ministérios estão se tornando, conhecendo mais esse campo, e estão ficando um pouco mais à vontade para tomar decisão nesse segmento, à medida que a informação e a qualidade da submissão do registro das empresas funciona. Existem alguns caminhos mais curtos, como registrar como inoculante de semente, como decompositor de matéria orgânica no solo, como inoculante de solo. Isso é um pouco mais rápido, mas não te dá o status de poder promover no seu rótulo o uso como biodefensivo. Então, nós estamos como biodefensivos. Eu gostaria de chamar de produto de controle natural e biológico de pragas, não como biodefensivo, mas é o nosso momento. Mas vamos evoluir, a legislação também vai evoluir. E talvez ela fique também um pouco mais restrita, não é? É bem provável. O que você diria, Zen? Você está falando uma coisa a notar. Quer dizer, nós crescemos nos últimos anos mais de 40% ao ano. 4 vezes mais do que cresceu a média do mundo na mesma direção. Então é espetacular. E os produtores estão atentos ao processo. A pergunta é, quais são, então, os entraves, os obstáculos, os desafios daqui para frente, Zen? Tá bem. Bom, vamos assumir que você conseguiu localizar ou ter um micro-organismo ou um extrato botânico diferenciado que mostra performance, você dominou a produção, a multiplicação, tudo, ok. Aí você precisa ter dinheiro, né? Você precisa investir num parque industrial, em equipe, em gente, produzir isso. Mas mais difícil do que isso é ter o acesso de mercado, não é? E, por favor, o que eu vou falar agora não é uma crítica, é só uma descrição da situação. As multinacionais estão muito bem entrincheiradas, elas têm muito dinheiro, vendas já estabelecidas em grande escala, não é? E elas têm uma força de marketing, de penetração, de promoção, juntos com os seus distribuidores, com os clientes finais, tudo, né? Aí você entra com o biológico, você tem uma fraçãozinha ainda de faturamento dos biológicos, né? Nós estamos aí falando de $500 bilhão a 600 milhões de dólares contra uma indústria que vende 12, 13 milhões, não é? Então, você tem que conquistar seu espaço. Então, para conquistar esse espaço, você tem que investir em gente. Eu tenho um cálculo grosseiro aqui que eu diz que para cada um de agroquímico, você precisa de 3 na área de biológico, né? Para promoção, nesse corpo a corpo, convencer o agricultor, porque o agricultor teve alguns problemas com biológicos de má qualidade no passado. Então, ele fica um pouco desconfiado, ele quer ver para crer. Então, a adoção ocorre, mas é uma adoção crescente. Você tem que fazer um trabalho. Então, o serviço ao produtor, estar presente, estar junto com o distribuidor, convencer o distribuidor, e mais que isso, convencer a equipe do distribuidor. É muito mais fácil você vender hoje um defensivo agrícola, um adubo, semente, do que você vender biológico. O biológico vai ser uma fração menor do que vende um vendedor, e o biológico vai dar muito mais trabalho, ele vai ter que convencer o produtor, falar, explicar, e às vezes, inclusive, é uma área que ele não domina. Então, treinar, desenvolver as pessoas, criar esses talentos, e, finalmente, eu digo, há uma dificuldade de formar gente em biológico, ainda tem pouca gente que conhece biológico. Então, nós estamos trazendo para a nossa empresa muitos jovens, estamos treinando esses jovens,
estamos criando um programa de estágio, nós vamos criar agora uma universidade, a Bio-University, para realmente formar um grupo grande de pessoas. Nós vamos aproveitar a grande maioria, alguns vão para o mercado, para o concorrente, mas faz parte do jogo. Então, se você não investir, é difícil. Então, se você não tiver dinheiro e não tiver esse acesso ao mercado e não tiver gente, vai ser difícil. Então, é melhor se aliar com uma empresa que já está estabelecida e tem essas condições. Zen, estão surgindo algumas perguntas que eu tenho que passar para você. Uma delas é assim, esses micro-organismos têm que ser locais? A pergunta vai mais longe. Você pode buscar um micro-organismo fora do Brasil para usar aqui no Brasil? Sim, se pode, né? Você tem que fazer um processo de importação desses micro-organismos. Uma das primeiras questões que vão surgir é o seguinte: existe alguma questão médica sobre essa bactéria, ou sobre esse fungo, ou sobre esse vírus, né? Particularmente nos dias de hoje, quando você falar de vírus, todo mundo se assusta, mas não tem uma coisa a ver com outra, não é? Mas existe um processo, você pode trazer, demora um pouquinho mais o processo de importar esses micro-organismos, aí você desenvolve e faz. Assim como nós estamos começando já a internacionalizar a nossa empresa, então nós estamos levando as nossas bactérias brasileiras também para outros mercados, particularmente nas Américas e no futuro na Europa, espero. Então, é um pouquinho mais complicado? É. Impossível não. Dá para fazer um ano, no máximo, aí você consegue fazer isso de maneira legal. Você traz esse micro-organismo, demonstra que ele não tem risco, tudo, e vai para frente, né? Mas os que têm risco são raros, né? E claro que se ele está sendo desenvolvido num outro país, a grande maioria já foi também crivado por esse critério de risco de saúde humana e ambiental e animal. Fertilizantes orgânicos, composto. O composto que hoje está crescendo muito o uso, cada vez mais no Brasil. Pode ser considerado como agricultura? Eu acredito que sim. Todas essas técnicas que usam, que a gente diminua, que eu chamo de carga química na agricultura, faz parte da agricultura regenerativa, não é? Inclusive, eu acho que os compostos orgânicos, com ou sem os nutrientes, eles poderão ser também, inclusive, veículos para os biológicos. Por que não incorporar os biológicos nesses produtos e termos um produto mais eficiente e de uma maneira que facilite a aplicação, reduza o custo de aplicação? Aliás, as empresas de biológico agora também começam a investir em mecanismos de aplicação, né? Como é que nós vamos ter equipamentos que permitam a aplicação no suco de plantio sem diminuir a velocidade de plantio, que faça com eficiência, com dose, né? Nós temos, inclusive, drones agora sendo usados nos insetos predadores e parasitos. Então, a coisa está evoluindo. A gente vê assim claramente, o segmento está intenso, o que é gostoso, né? Particularmente uma pessoa na minha idade, agora em julho eu faço 70 aninhos, né? É gostoso demais, e estou trabalhando com muitos jovens, né? E esse pessoal animado, como eu costumo dizer, para o biológico você tem que ter paixão. Mas sim, eu considero o uso de matéria orgânica, o uso de material de compostagem com biológico, um caminho para uma agricultura de menor carga química. Zen, nós falamos fundamentalmente de agricultura. E para pecuária, área animal, como é que funciona a área regenerativa? Sim. Olha, nós temos aí muita coisa chegando nessa área também, viu? Se eu lhe falar algumas coisas, talvez surpreenda, né? Claro que, por exemplo, a Suspirillum, ele vai muito bem em pastagem, né? De novo, nós temos que dominar a vida de prateleira. Essa é uma bactéria um pouco mais complexa para ter mais do que 6, 8 meses de vida de prateleira, mas também é uma questão de tempo, então nós vamos poder levar lá para o Pará, onde seja, né, no Rondônia, e vamos poder aplicar na pastagem. Nós temos produtos solubilizadores de fósforo que dão uma resposta muito boa em pastagem, né? Nós estamos aí avaliando um produto, acredito ou não, um carrapaticida muito interessante, ele é derivado de plantas, estamos com resultados também surpreendentes,
Então, nesse segmento de pastagem, a agricultura biológica está chegando. Nós vamos estar lançando 3 produtos esse ano nesse segmento, estamos montando equipes nesse segmento. Eu não conheço muito de pastagem, né? Eu sou um viajante, mas estamos Mas, trazendo gente boa. mas eu não falo de pasto, não. Pasto é agricultura também. Eu falo do animal. Você evoluiu com a rapaticida. Aí é o animal. Né? Perdão. Para Ok. a Isso. área humana, por exemplo, o que existe de princípios ativos vegetais é um negócio interminável, tá certo? Mas eu Certo. pergunto para a área animal mesmo, para doenças e pragas do animal, e não da pastagem. Entendo. Bom, primeiro, os probióticos, né? Os probióticos já estão sendo utilizados, mas aí vem uma nova geração de produtos e que pode ser utilizado não somente para gado, mas também frangos e suínos. Esse mercado já existe em boa parte, mas, como eu disse, está chegando uma nova geração de probióticos que vão dar uma força para as plantas, né? A gente está olhando outros segmentos, mas no momento não me ocorre nada, por exemplo, para vermes gastrointestinais, eu ainda não tenho nada na lembrança. Esse segmento é novo para nós estamos entrando nele, estou estudando, então não vou conseguir dar uma resposta muito consistente, não. Mas fora de probiótico e desse carrapaticida natural. Olha, Zen, isso deve ter cada coisa para a gente imaginar aí. Você sabe que quando eu estava no ministério, eu pedi a Embrapa que estudasse a batatinha zilirica. Tiririca, Ah, depois a batatinha fica anos, às vezes você bota lá um terreiro de café, fica 30, 40 anos aquele negócio vivo, sem aparecer. Tira o terreiro de café, ela aparece violentamente. Eu acho que a batatinha tiririca deve ter algum princípio ativo extraordinário, alguma bactéria, alguma coisa, que vai dar um espetacular questão sanitária para animal e para planta também aí. Zen, espero que meus concorrentes não ouviram. Eu vou testar sozinho, então. Isso. mas olha, conversa muito gostosa. Parabéns, viu, Zen? Porque você quando faz 70 anos, você é um menino, rapaz. A coisa que mantém a gente jovem é um programa novo, é um projeto novo, uma ideia nova. É isso que eterniza a vida dele. Parabéns. Você. Vamos junto nessa É, história, vai ficar muito tempo aqui ainda. Mas todos nós vamos virar dinossauros um dia, né? O importante é a gente continuar se reinventando. E o biológico me deu a chance de me reinventar. Isso. você sabe que o pessoal da UDOP, área de cana-de-açúcar, lá em Araçatuba, anualmente dá um prêmio para o dinossauro. Os caras velhos. Eu ganhei o prêmio do Dinossauro Rex Isso. nessa área aí. Mas, Você, olha, não, mas, a conversa está uma delícia, mas infelizmente nós temos que ir terminando o tempo aqui. Então eu tenho que fazer uma última pergunta para você. Você, quase que é uma coisa óbvia, mas eu quero ouvir da sua boca. Você acha que esse é um tema que tem futuro no Brasil e no mundo para valer? seguramente, eu acho que não há nenhuma dúvida, eu tenho estudado e acompanhado, e principalmente eu estou respondendo não somente pela tecnologia que tem aqui agora, não é? Mas por que está vindo. Eu sei o que está vindo dentro da nossa empresa e sei, bom, não sei, mas tenho um pouco de informação do que está ocorrendo no mercado, com concorrentes, com os próprios centros de pesquisas no mundo todo. Então, o biológico ele vai crescer, ele é uma base pequena ainda, ele vai crescer numa velocidade maior do que os agroquímicos. E eu estou sendo ousado no que eu digo. Eu estou sempre dizendo nas minhas falas que em 10 anos o biológico vai se equiparar ao químico. Eu não estou pregando contra o químico, mas eu estou dizendo que a tecnologia vai desenvolver tanto que vai ocupar o espaço que merece. E eu acho que isso é bom para a agricultura brasileira, é bom para a agricultura do mundo, é bom para o consumidor. Nós estamos falando mais e mais de saúde e de alimento. Você citou que eu estou em Petrolina, eu produzo uva, eu estou muito limitado, eu tenho que ter resíduo zero, eu não posso usar mais que 5 princípios ativos na uva. Nós, então, estamos entrando com biológicos e está sendo um sucesso enorme. E o nosso produtor está abraçando o biológico. Então, esse segmento vai crescer muito, vai dar muita alegria, e é um privilégio ter o Brasil liderando isso. Né? Mais uma vez, somos nós que vamos na frente e vamos ensinar o mundo. Eu falo isso com um misto de vaidade e de orgulho. E um misto de ambição também. Tem que ter essa ambição. Vamos liderar o Sem mundo dúvida. também.
Sem Zen, olha, dúvida. é um prazer encontrar com você aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado. Sucesso a você. Vamos falar mais sobre isso aí na frente. Eu quero ir acompanhando esse negócio de perto, porque tenho interesse, enquanto homem da agricultura, na defesa desse processo todo aí. Parabéns, Zen. Muito obrigado. E até a próxima. Certamente, doutor. Muito obrigado, doutor Roberto. Isso. Olha, gente, que aula gostosa que tivemos aqui com o Zen hoje, não é verdade? Porque o que ele mostrou é uma coisa de uma obviedade cristalina. Essa coisa dos micronutrientes, ou melhor, dos micro-organismos que estão no solo aí há milhares de anos, séculos e séculos, milhares de anos, e que as plantas utilizaram naturalmente no seu desenvolvimento, hoje estão sendo estudados cientificamente, ser aproveitados de maneira acadêmica, correta, com tecnologia, com ciência, e olhando uma questão que ganha uma dimensão cada vez maior no mundo inteiro, que é a sustentabilidade da produção. Muito claro, o Zen foi muito claro, e eu também quero deixar minha posição aqui. Ninguém aqui está combatendo agroquímicos, ao contrário, não precisamos deles, vou precisar ad eterno de agroquímicos também. Mas há uma complementação com a agricultura regenerativa ou biológica e a agricultura que tem os agroquímicos. Então, há espaço para tudo e o Brasil vai ser o campeão mundial também da agricultura regenerativa. Muito obrigado, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aí embaixo. E eu vou avisar você, semana que vem, vamos estar aqui no bate-papo com a Samanta Pineda, advogada ligada à área ambiental, que tem uma experiência interessantíssima com o Código Florestal. Não perca também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.